E tudo na vida é cíclico. E Jesus já dizia isso. Quem está de pé, cuide-se para não cair. E é uma frase que eu gosto de lembrar sempre às pessoas. Ele falou isso? Jesus fala. Em que parte que ele falou isso? No momento em que ele fala a respeito dos fariseus, e ele começa a criticar os grandes mestres, as grandes autoridades, os políticos da época que mandavam e desmandavam, que compravam e pagavam e faziam e aconteciam. E então ele dá um ensinamento para os seus discípulos e para o povo, a multidão que estava ouvindo. E ele encerra dizendo, fala, e aquele que está de pé, cuide-se para não cair. E Paulo vai repetir isso nas suas cartas também. Paulo, porque ele já sabia o exemplo que Cristo tinha dado nos seus discursos, e Jesus vai dizer, sede espertos como as serpentes, porém mansos de coração como as pombas. Pô, Jesus era um grande pensador, assim, né? Tipo, muita coisa. Ele não era o grande pensador. Jesus é o pensamento. Ele é o logos. Ele é o verbo. Ele é a grande Sofia. A sabedoria encarnada é Jesus. Então, aquilo que nós consideramos ideia, aquilo que nós temos como projeção de um mundo intelectivo, é concretizado na encarnação de Jesus. Por isso que João, evangelista, vai dizer, tanto no seu evangelho quanto na sua carta, que a experiência de Deus se dá pelo amor, só que um amor racional, não o amor das paixões. E ele começa dizendo, no princípio era o logos. Logos do grego significa verbo, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi criado por meio dele. E sem ele, nada do que existe existiria. Então, o que dá sabedoria, o que dá forma, o que dá cor a todas as coisas é o Filho na presença do Pai com a ação do Espírito Santo. Portanto, quando falar que Jesus era um cara sábio, é redundante dizer que Jesus era sábio. É redundante dizer que Jesus sabia tudo. Pelo contrário, ele é a sabedoria. Se alguém sabe alguma coisa, sabe depois de. E mesmo aqueles que vieram antes de Jesus, como os filósofos, a própria sabedoria dos filósofos e dos grandes pensadores já era uma inspiração do Cristo, preparando o caminho para a compreensão de si mesmo. É o Cristo per si. É ele por ele, já antecipando o seu próprio caminho. Ele é a sabedoria. Por isso que quando nós rezamos, nós iniciamos pedindo a inspiração de Deus pelo Espírito Santo, pois a sabedoria nos vem pelo Espírito Santo que nos foi dado, derramada em nossos corações, e está em nós apesar de nós.